Toque, toque, toque. O sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de carecas de saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Fala pessoal, professor Thomas mais uma vez, começando mais um conjunto de vídeos, dessa vez sobre feudalismo e Idade Média. Tá curtindo nossos vídeos? Tá curtindo nossas aulas? Já deu um seguir aí no canal? Deixa seu comentário, fala aí que você tá gostando, que você não tá gostando. Tamo junto nessa. Vamos lá, pessoal. No outro vídeo, então, se você tá acompanhando a nossa ordem, você viu sobre a desestruturação do Império Romano, correto? Vamos ver o que virou então, né? Desestruturou, desmontou, o que montou no lugar? Vai montar um novo modelo de organização, conhecido como feudalismo. Esse feudalismo que vai existir durante a chamada Idade Média, que vai, no total, do século V ao século XV. São aí 1000 anos que a gente chama de Idade Média, que a gente ainda até faz uma divisãozinha, né? Alta Idade Média, Baixa Idade Média. E essa Idade Média, então, ela vai ser a união de elementos romanos e germânicos. A lei do colonato, que a gente viu no outro vídeo, a gente vai ver, por exemplo, a divisão de terras entre os povos germânicos, que vai causar a divisão dos feudos. Tudo certo? Antes de mais nada, quando eu falo de feudalismo, pessoal, eu estou falando de uma estrutura. Lembra do nosso primeiro vídeo, quando eu expliquei o que era estrutura? Eu estou falando de uma estrutura política, social e econômica. É a organização desses três fatores que caracteriza a chamada Idade Média. A gente vai ver cada um deles. Tudo bem? Então, vamos primeiro consolidar na cabeça de vocês o que é esse feudalismo. Como é que ele funciona, né? Como é que o vestibular cobra ele, para depois entender aí como ele chegou nisso, tá bom? Primeiro, a gente está falando de um modo de produção feudal, cuja mão de obra vai ser o servo. Presta bastante atenção. Esse servo aqui não é um escravo. Ele tem uma relação de trabalho diferente da de um escravo. Isso é essencial para vocês entenderem. O meio de produção onde as coisas vão ser produzidas vai ser o feudo. Esse negocinho que eu vou explicar depois. Mas não só no feudo onde você vai ter a produção econômica desse período, mas é no feudo onde você vai ter as relações sociais. A gente vai ver que uma das principais características da Idade Média é que ela vai ser no interior. Ela não vai estar nas grandes cidades, ela vai estar nos feudos, no campo. É um modo de produção agrário, ou seja, na base da produção agrícola, amonetário. Então a gente vai ver que não vai ter a utilização de moedas. Se houver alguma troca, vai ser principalmente na base do escambo. E autossuficiente. Cada feudo se preocupava em dar conta de se autossustentar. Aí você fala pra mim, mas Thomas, o Império Romano era completamente diferente disso. Eu sei. E eu vou explicar para vocês, ainda nesse vídeo, como é que o Império Romano, aquele império comercial gigantesco, acabou virando essa Idade Média. Não o império virou, né? Mas como na Europa, tendo aquele império gigantesco, você teve esse retrocesso, talvez entre aspas, para chegar nesse momento, nesse modo de produção feudal. Tudo bem? Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no que é esse meio de produção, de como é que funciona esse feudo. O feudo ele tem algumas divisões básicas. Ele vai ter um castelo. E esse castelo ele tem uma função. Proteção. Então, se você está vendo esse vídeo e você sonha com castelos da Disney, grandes princesas, grandes banquetes, castelo com várias torres, você está errado, cara. Não é assim que funciona. Se você visse num castelo, você ia ter que cagar pra fora, não tinha banheiro. Você ia comer com a mão. Então, sai dessa. A princesa da Disney é mentira, gente. Desencana. O castelo, então, que vai ser uma fortaleza, principalmente, para proteger essas pessoas, esses camponeses, esses servos que vão estar aqui, de qualquer invasão. Então, a gente vai ter uma série de invasões durante todo esse momento da Alta Idade Média. O manso senhorial, onde os servos vão trabalhar uma época do ano e tudo que eles produzirem aqui vai ser do seu senhor, do dono do feudo. O manso servil, as terras onde os servos vão plantar para eles e o que eles produzirem aqui, parte disso vai ser pago ao senhor feudal, o dono do feudo. Floresta é uma área onde
Você pode caçar, se você for um nobre, se você for o senhor feudal, os servos não podiam caçar na floresta. E as terras comuns, onde você vai ter o moinho, o celeiro, onde essas construções que pertencem ao senhor feudal, se utilizadas pelos servos, vai ser cobrado um imposto também. Eu não falei de divisão da sociedade feudal, mas você já percebe que tem alguém aí que só se lasca, né? Nessa situação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Vamos ver como é que se organizava a sociedade da Idade Média. E a partir disso aqui, a gente vai falar de um monte de coisa. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é: eu escolho colocar a pirâmide dessa forma porque eu acho que ela é muito mais coesa, ela faz muito mais sentido assim. Vocês vão achar, dependendo do material que vocês usam para dar um reforço nos estudos, a nobreza em cima do clero, o rei em cima dos três. Então vamos começar assim. Primeira coisa, cadê o rei? Não tem rei. Quer dizer, tem rei, mas ele não é importante. O que a gente vai ver quando a gente falar de relações aqui medievais, que esse rei, ele fragmenta o poder dele entre vários senhores feudais, entre vários vassalos. Então não é um rei, como você pensa, o Luís XIV, lá na Idade Moderna. É um rei enfraquecido. Tanto é que ele não tem tanto destaque nesse momento. Por que eu coloco o clero em cima da nobreza? Antes de tudo, a sociedade feudal é uma sociedade religiosa. Sociedade teocêntrica. O que significa isso? Significa que a religião, Deus, está aí no centro das preocupações e das relações humanas. E quem é o contato do homem com Deus? O clero. O clero, então, ele vai deter um poder social muito forte. E também o clero vai ser o maior detentor de terras. Aí você fala pra mim, o quê, homem? Como assim? Presta atenção. Enquanto eu acabei de falar pra vocês que a sociedade feudal é uma política fragmentada, eu vou explicar melhor quando eu chegar nisso aqui, tá? Só que a Igreja Católica é uma instituição centralizada. A instituição Igreja Católica possui muito mais terras do que qualquer senhor feudal. Então é uma instituição rica, com um poder social muito grande, porque ele cuida da alma das pessoas e do cotidiano. A Igreja Católica vai falar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A Igreja Católica vai falar o que é céu, o que é inferno e como você vai para cada um dos dois. A Igreja Católica vai falar que horas você acorda, que horas você almoça, que horas você dorme, qual que é a hora da missa, que dia você descansa. Claro, aqui é importante para caramba, para não falar outra coisa. Depois vem a nobreza. E o que é essa nobreza? A nobreza é o poder temporal. A nobreza, ela é responsável por proteger as pessoas. Lembra lá do castelo que eu tinha falado? Então, o nobre vai morar lá e a responsabilidade do nobre é proteger os servos e o clero. Enquanto o clero cuida do espírito das pessoas, a nobreza vai defender eles, vai criar as leis, o poder temporal, o poder da vida, né, mundano. E o servo? O que o servo é? O servo trabalha, né? Não tem muito segredo nisso. Não é à toa que essa divisão aqui, ela é justificada pela igreja. E olha que engraçado. Eu não falei agora para vocês que o clero cuida da alma das pessoas, né? Cuida do espírito das pessoas. A nobreza protege as pessoas e os servos trabalham. Você já ouviu falar de um negócio chamado Pai, Filho e Espírito Santo? A Santíssima Trindade da Igreja Católica? O Pai que é responsável pela alma das pessoas, o Filho que desceu à terra e se sacrificou pela humanidade, o Espírito Santo que faz as obras de Deus. Essa divisão da Idade Média entre oratore, belatore e laboratore, quem ora, quem luta, quem trabalha, é baseada numa das estruturas da Igreja Católica, da religião cristã. Olha como é uma sociedade teocêntrica. Percebeu? Vamos lá.
Dentro dessa divisão, os servos, eles trabalhavam e pagavam impostos e tudo mais. Como se davam essas relações entre essas camadas? Primeiro, e uma das mais importantes relações, entre um suzerano e um vassalo. Como é que isso funcionava? Um suzerano era alguém que tinha terras, que tinha um feudo. Esse cara vai doar terra para um vassalo. Quem pode ser vassalo? Nobre. Quem pode ser suzerano? Nobre. Isso é uma relação entre nobres. O suzerano, ele doa uma terra para o vassalo. O que o vassalo tem que dar em troca? O vassalo tem que pagar imposto para o suzerano? Não. O vassalo tem que obedecer às leis do suzerano? Não. Então, por que o suzerano vai doar uma terra? Porque o vassalo vai jurar fidelidade. Primeiro que o suzerano vai doar essas terras para facilitar a ocupação e a produção nelas. Segundo, que a partir do momento que ele doa a terra pertence ao vassalo. O suzerano não pode cobrar impostos, nem exigir que o vassalo siga as mesmas leis que ele. Só que ele pode cobrar o vassalo, por exemplo, de caso ele entre em combate, o vassalo tem que mandar soldados. Caso ele seja feito refém numa guerra, o vassalo tem que ajudar a pagar o resgate. O vassalo tem que ajudar a pagar o armamento do filho primogênito do suzerano. O vassalo tem que aconselhar o suzerano. Portanto, é uma relação entre nobres que faz uma ligação entre esses dois. Aí o vassalo pode pegar o feudo dele e doar um pedaço? Pode. Um vassalo pode ser suzerano? Pode. Ah, então eu sou suzerano, eu dou a terra para um vassalo. Esse vassalo aqui doa terras para outro vassalo, então ele virou um suzerano e tem um vassalo. Eu posso cobrar alguma coisa do vassalo do meu vassalo? Não, não pode. Só do seu vassalo. E o seu vassalo, se quiser, cobra do vassalo dele. Meu Deus, professor, tá confuso. Eu sei. Mas respira um pouquinho que você vai entender. A outra relação social importante aqui é a relação do senhor feudal com o servo. Presta atenção, servo, camponês, já não é uma relação que acontece entre nobres. Acontece entre o dono de um feudo, esse cara pode ser suzerano, pode ser vassalo, pode ser suzerano e vassalo, não interessa. Pode ser um membro da igreja, já que a igreja tem terras. O senhor feudal, o dono do feudo, ele empresta terra para o servo. E esse servo, o que ele tem que prometer em troca? Ele tem que prometer, obediência e pagamento de impostos. Só emprestar terra, o senhor feudal não só empresta terra, como protege o servo. E que impostos são esses? Que obediência? Vamos lá, obediência é fácil, né? Você obedece às leis, o senhor feudal e tudo mais. E esse pagamento de impostos? Gente, a quantidade de impostos que um servo pagava era enorme. Eu vou citar alguns principais. A corvéia. Corvéia era o imposto que o servo pagava com trabalho. Ele ia até o manso senhorial e trabalhava uma época do ano. A talha era parte da produção do servo no manso servil que ia para o senhor feudal. Você tinha a mão morta, que era o pagamento para o filho do servo continuar com as terras do pai. Você tinha um imposto para o servo utilizar as estruturas do feudo, moinho, celeiro. Você tinha o dízimo que o servo tinha que pagar para a igreja. E muitas outras, assim, que eu podia ficar um tempão aqui falando, mas que não interessa pra gente hoje. Então perceba que esse servo aqui, ele tem proteção, ele tem terra, mas ele tem que pagar uma série de tributações. E aí, isso se reflete, por exemplo, na alimentação, né? A base da alimentação dos servos era o carboidrato, o pão. Quando o senhor feudal tinha uma alimentação mais rica, mais variada. Vocês conseguem perceber, então, que tá tudo meio junto assim, meio entremeado? As relações sociais com a estrutura, com a economia. É muito importante você entender que não é uma coisa depois da outra, mas que elas se juntam, né? Elas
viram uma trama de características desse período. Beleza? Tudo bem, pessoal. Agora que a gente estruturou o feudalismo, a Idade Média, vamos ver como é que ele se forma, né? Vamos falar do contexto de formação desse período. Relembrando um pouquinho nossas aulas passadas, invasões bárbaras e Império Romano. Eu começo aqui falando para vocês, o que é bárbaro? Quem que é esse bárbaro que invade o Império Romano? É a mesma coisa? São os mesmos povos? Não. Bárbaro é um termo utilizado pelos romanos e pelos gregos para falar do estrangeiro. Aquele que fala outra língua, que tem outros costumes e outra religião. São vários povos bárbaros, tá? Não é um único povo. Por exemplo, os francos, os visigodos e os ostrogodos. E outros tantos, alamanos e tudo mais. Vamos começar a pensar por que esses caras começaram a entrar no Império Romano. A gente lembra lá o enfraquecimento do Império Romano, não conseguia mais conquistar terras, não tinha terras escravas, não tinha dinheiro, não conseguia manter o exército, gastava muito dinheiro com pão e circo. Só que tem outro fator que influencia a invasão desses povos, né? A entrada desses povos no Império Romano, que são os hunos. Lá do Átila Huno, não sei se vocês já ouviram falar. Esses caras, eles saem ali da Ásia com 2 pés no peito e vêm invadindo todo o continente em direção à Europa e expulsando esses povos bárbaros, que tem 2 opções. Império Romano de um lado e enfrentar os hunos dos outros. É melhor enfrentar o Império Romano. Num primeiro momento, lá por volta do século III, você não tem conflitos diretos. Você vai ter uma barbarização do exército. O que é isso? Você tem as fronteiras do Império Romano aqui, e essas fronteiras tá difícil de serem protegidas porque o exército está enfraquecido, porque não tem dinheiro. O que Roma faz? Roma começa a falar, ô povos, vem cá, ocupa as áreas de fronteira e protege elas para mim. Eu dou cidadania romana se vocês fizerem isso. Esses bárbaros se tornam federados. É a barbarização do Império Romano. É o começo dessa absorção do Império Romano por esses povos bárbaros. Beleza? Os hunos continuam vindo, esses povos bárbaros continuam invadindo Roma. Roma vai ser saqueada algumas vezes. E aí, no século V, não dá mais. Esses povos invadem essas regiões e começam a formar seus próprios reinos, onde hoje é o Império... Aliás, onde antes era o Império Romano. E um desses povos, os francos, eles vão formar um reino aqui na região da Gália, que vai ser extremamente importante para essa estruturação da Idade Média, o Reino Franco. Beleza? Fala, pessoal, e último pedacinho da aula de hoje, vamos conversar sobre a formação do Reino Franco, beleza? Vamos lá. O Reino Franco começa com Clovis, um rei que vai conquistar toda a região da Gália, onde hoje é a França, um pouquinho mais ali já perto da Alemanha, tá certo? Só que quando ele faz essa conquista, ele tinha prometido, caso ele conseguisse, ele ia se converter ao cristianismo. E ele vai fazer. O Clovis se converte ao cristianismo. E por que isso é importante? Porque quando um rei se converte a uma religião, todos os seus súditos pertencem a essa religião. E de repente a Igreja Católica, que perdeu um pouquinho de poder com a desestruturação do Império Romano, começa a retomar esse poder. O Clovis, conquistando a Gália, se convertendo ao cristianismo, dá início à chamada dinastia Merovingia. Isso começa no século VI depois de Cristo. Só que depois do Clovis, os reis dessa dinastia, eles são reis fracos, reis preguiçosos. Eles vão ser conhecidos como reis indolentes. E o poder efetivo, né, o controle efetivo do reino vai ficar na mão dos auxiliares do rei, os chamados mordomos do paço. Entre esses mordomos, o maior destaque é o do Carlos Martel. E por que o desse cara? Porque o Carlos Martel, ele vai ganhar uma batalha extremamente importante para a Europa, a Batalha de Poitiers. E por que essa batalha é importante? Porque é uma batalha contra os muçulmanos. Os muçulmanos que estavam numa expansão territorial
desde o século VII, vindo pelo norte da África, passando pela Península Ibérica e são barrados pelo Carlos Martel. Essa batalha é importante porque o Carlos Martel impede a islamização do resto da Europa. Ele já vai ganhar um destaque muito grande, um poder muito grande. Só que ele vai morrer. E vai entrar no lugar dele, como mordomo do paço, o Pepino o Breve. Não pensa bobagem. O Breve porque ele é baixinho. O Pepino Breve, ele vai ganhar muito apoio da Igreja Católica, que inclusive vai falar, o rei tem que ser aquele que governa. O Pepino Breve, ele vai ajudar a Igreja Católica a proteger as chamadas terras pontifícias, as terras pertencentes à Igreja, dos lombardos, de uns outros povos. Com esse apoio, ele vai destronar a dinastia merovingia, vai se tornar rei, dando início à dinastia carolíngia de Carlos Martel, lá no século VIII. Então, estou falando de um intervalo aí de 2 séculos, de 200 anos. Dentro da dinastia carolíngia, a gente dá maior destaque para o filho do Pepino, o Carlos Magno. Esse Carlos Magno que vai combater viking, vai combater muçulmano, vai combater não sei quem, e vai expandir esse reino franco muito. E vai doar uma porrada de terras para a igreja. E expandir o reino franco significa a expansão de um reino cristão. A Igreja Católica vai olhar para o Carlos Magno e falar, Carlos Magno, você está recriando o império, o sagrado Império Romano. Claro, né, que isso é uma desculpa por conta do apoio que o Carlos Magno dava para a igreja. Ele vai, inclusive, interferir na sucessão papal e tudo mais. Por conta disso, a Igreja Católica vai coroar o Carlos Magno imperador do Sacro Império Romano, que ele estava reconstruindo o Império Romano e tudo mais. Como imperador, o Carlos Magno ele vai pegar o território dele e vai dividir em alianças militares. Como assim? Ele vai chegar para os soldados, para os generais dele e falar, eu te dou uma terra e você me jura fidelidade, você jura me obedecer. Isso lembra o quê que a gente acabou de ver? Relação de suzerania e vassalagem, tradição germânica. O Carlos Magno vai morrer, né? Nesse caso aqui especificamente, essas terras doadas, as pessoas ainda tinham que obedecer às leis do Carlos Magno, só que ele vai morrer. E aí vai começar uma disputa de quem vai assumir o trono entre os 3 filhos dele. O Lotário, o Luís o Germânico e o Carlos, o Calvo. E essa disputa vai desestruturar o Império Carolíngio, que começa a se fragmentar em pedaços menores, em feudos menores. É assim que a gente chega mais ou menos naquela estrutura que a gente viu no começo da aula. Tudo bem? Pessoal, essa divisão do Império vai ser feita pelo Tratado de Verdun, entre os 3 filhos do Carlos Magno. E com isso, chegamos onde eu queria. Chegamos na Alta Idade Média, século X. A partir daqui, a gente vai ver uma série de transformações no nosso próximo vídeo que vão desestruturar a Idade Média para a gente chegar na Idade Moderna. Beleza? Galera, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de dar um like no vídeo. Não esquece de curtir o canal e de se inscrever no canal, né? Curtir, você dá no vídeo. E vamos que vamos. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.